Desde o início dos tempos, o Espírito Santo tem desempenhado um papel central no plano divino de redenção e transformação da humanidade. Ao estudarmos a vida e a missão de Jesus, percebemos que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1, versículo 18. Batizado com o Espírito. Marcos 1, versículos 9 e 10. Conduzido pelo Espírito. Lucas 4, versículo 1. E realizou seus milagres por meio do poder do Espírito Santo. Mateus 12, versículo 28. Esses eventos não são apenas demonstrações isoladas, mas evidências claras de que a missão de Jesus estava profundamente entrelaçada com a obra do Espírito Santo. Essa interdependência divina nos revela que o Espírito Santo foi uma presença constante e ativa no ministério terreno de Cristo. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo assumiu um novo papel: estar presente entre os fiéis, fortalecendo-os, guiando-os e preparando-os para o grande dia da volta de Jesus. João 14, versículos de 1 a 3 e 16. Essa presença viva e atuante nos lembra que não estamos sozinhos na jornada da fé. Mais do que uma força ou um poder impessoal, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa divina, plenamente integrada à Trindade. Atos 15, versículo 28. Ele possui atributos únicos da divindade, como demonstrado em Atos 5, versículos 3 e 4, onde é claramente identificado como Deus. Desde os primórdios da criação, o Espírito Santo tem operado ativamente. Ele pairava sobre as águas na formação do mundo. Gênesis 1, versículo 2. Influenciava o coração humano. Gênesis 6, versículo 3. E capacitava indivíduos para cumprir missões específicas. Juízes 6, versículo 34. Além disso, a promessa de que o Espírito Santo seria derramado de forma abundante nos últimos dias. Joel 2, versículo 28. Atos 2, versículos de 15 a 17, destaca sua atuação como grande consolador e renovador de vidas. Hoje, ao mergulharmos nas Escrituras Sagradas para entendermos mais sobre o Espírito Santo, somos convidados a refletir sobre o impacto de sua presença em nossas vidas. Ele não é apenas uma figura do passado ou um conceito distante, mas uma realidade viva que transforma, guia e fortalece cada um de nós. Vamos explorar juntos essa verdade e permitir que o Espírito Santo nos conduza a uma compreensão mais profunda de seu papel em nossa caminhada espiritual. Em João 14, versículo 16 e 17, Jesus faz uma promessa aos discípulos dizendo: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês." Imagine a cena. Os discípulos estão reunidos com Jesus, mas seus corações estão cheios de angústia. Jesus havia mencionado que partiria em breve. Como poderiam viver sem o Mestre que os havia ensinado, guiado e amado tão profundamente? Talvez você já tenha experimentado algo parecido. Um momento de incerteza, quando parecia que a segurança que você tinha estava prestes a desaparecer. Nesse contexto de insegurança, Jesus faz uma promessa poderosa e cheia de esperança. Ele diz que enviaria outro Consolador. A palavra outro, aqui no original grego, allos, indica alguém da mesma natureza que ele próprio. Jesus estava dizendo que, embora fosse fisicamente partir, a presença divina não os deixaria. Este Consolador, o Espírito Santo, estaria com eles para sempre. Note isso, não apenas com eles, mas neles. Isso é extraordinário. A mesma presença que caminhava lado a lado agora habitaria dentro deles, tornando-os templos vivos da presença de Deus. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da Verdade, aquele que revela e guia para a verdade. Ele seria o vínculo constante entre os discípulos e o coração de Deus. Jesus também explica que o mundo não poderia recebê-lo, porque o Espírito não é algo que se vê com olhos naturais. Ele é reconhecido pela fé e conhecido pela experiência íntima de quem o acolhe. Agora pense nisso. Como seria viver com a certeza de que Deus não está apenas perto, mas dentro de você?
Essa é a promessa que Jesus fez aos discípulos e, por extensão, a todos nós. O Espírito Santo é a presença viva de Deus em nossas vidas, um amigo constante, um guia sábio e um consolador em tempos de tribulação. Quando lemos essa passagem, podemos nos perguntar: eu tenho experimentado essa presença na minha vida? Se você sente que precisa dessa conexão mais profunda, lembre-se de que a promessa de Jesus é válida para todos os que o seguem. Essa não foi uma promessa limitada a um tempo ou grupo específico. Ela é eterna e pessoal. Portanto, Jesus não apenas confortou os discípulos com palavras, mas os preparou para uma realidade ainda maior. Ao fazer essa promessa, ele estava dizendo: vocês não estão sozinhos e nunca estarão. O Espírito Santo estará com vocês para guiá-los, fortalecê-los e capacitá-los. Para entender plenamente a vinda do Espírito Santo, é necessário começar pela promessa feita por Jesus. Em João 7, versículo 39, ele deixou claro que o Espírito Santo seria dado após sua glorificação, isto é, após sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Este plano de redenção precisava ser concluído para que o Espírito fosse derramado sobre os crentes. Isso nos mostra que Deus trabalha com um propósito e em um tempo perfeito. A glorificação de Jesus abriu o caminho para que o Espírito Santo viesse habitar entre nós. Não apenas como uma presença externa, mas dentro de cada coração que crê. João 20, versículo 22. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Após sua ressurreição, Jesus deu uma prévia do que viria. Ao soprar sobre os discípulos, ele simbolicamente apontou para a nova criação que estava sendo inaugurada por meio do Espírito Santo. Este ato lembra o sopro de vida em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus deu vida ao primeiro homem. Agora Jesus estava trazendo uma nova vida espiritual, preparando os discípulos para o evento grandioso que estava por vir, o Pentecostes. Isso nos lembra que Deus não apenas faz promessas, mas nos prepara e equipa para recebê-las plenamente. Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O cumprimento final da promessa de Jesus ocorreu no dia de Pentecostes, uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. Pentecostes era originalmente uma celebração das colheitas, mas naquele ano tornou-se o marco do início da igreja. Em Jerusalém, pessoas de diversas nações estavam reunidas para a festividade, vindas de todas as partes do mundo conhecido: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, Creta, Roma e outros. Atos 2, versículos de 9 a 11. Todos ouviram os discípulos falarem em suas línguas maternas, algo milagroso e inesperado. O dom de línguas dado pelo Espírito Santo naquele momento tinha um propósito claro: a pregação do Evangelho. Deus capacitou os apóstolos para comunicarem a mensagem de Cristo de maneira que todos, independentemente de sua origem, pudessem compreender. Foi uma demonstração prática do poder de Deus e da universalidade da mensagem de salvação. Este evento derruba barreiras culturais e linguísticas, reafirmando que o Evangelho é para todas as nações. Imagine estar presente nesse momento. Um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde os discípulos estavam reunidos, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo os encheu e eles começaram a falar em outras línguas, causando admiração entre os presentes. Aqueles que estavam em Jerusalém para o Pentecostes ouviram os discípulos proclamarem as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Que impacto poderoso! Foi a prova de que Deus estava inaugurando algo novo. A missão global da igreja de levar a salvação a todas as nações. O dom de línguas não foi um evento isolado ou um espetáculo para impressionar. Ele tinha um propósito específico: alcançar as pessoas com o Evangelho. Cada idioma falado pelos apóstolos no Pentecostes era uma mensagem clara de que Deus estava estendendo sua salvação a todos os povos, culturas e nações. Este dom especial mostrou que o Evangelho não é exclusivo de um grupo, mas é inclusivo, abrangendo todas as etnias e contextos. A vinda do Espírito Santo no Pentecostes
nos ensina que Deus deseja que o Evangelho seja compreendido por todos, sem exceção. Ele não apenas capacita seus servos a pregar, mas também remove os obstáculos que poderiam impedir que sua mensagem alcance os corações. Que inspiração para nós hoje! O mesmo Espírito que capacitou os discípulos está disponível para nos usar em nossa missão de compartilhar o Evangelho. Pergunte a si mesmo: como você pode permitir que o Espírito Santo o capacite para ser um testemunho vivo do Evangelho? O Pentecostes nos lembra que não importa a nossa limitação, o Espírito Santo nos capacita a fazer a obra de Deus com poder e alcances surpreendentes. Em João 14, versículo 26, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse a vocês." Imagine Jesus falando essas palavras aos discípulos em um momento de despedida. O coração deles estava pesado com a ideia de perder a presença física do Mestre. Mas Jesus trouxe conforto ao revelar que não os deixaria sozinhos. O Espírito Santo, chamado de Consolador, seria enviado para cumprir um papel essencial. Esse papel era ensinar todas as coisas e fazer com que os discípulos se lembrassem do que Jesus havia ensinado. Isso nos mostra o caráter pedagógico do Espírito Santo. Ele é nosso mestre divino, aquele que nos guia na verdade e nos ajuda a aplicar os ensinamentos de Cristo em nossa vida diária. Você já percebeu como, em momentos de dúvida, uma verdade espiritual pode vir à sua mente e trazer clareza? Esse é o Espírito agindo. Em João 16, versículo 8, Jesus disse: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." O Espírito Santo também atua como aquele que convence. Pense nisso. Você já sentiu um peso no coração ao perceber que algo estava errado em sua vida? Esse é o trabalho do Espírito Santo, que gentilmente nos chama ao arrependimento. Ele nos mostra o pecado, não para nos condenar, mas para que possamos buscar o perdão e a transformação que só Deus pode oferecer. Ele também nos convence da justiça, apontando para Cristo como o padrão perfeito e a única fonte de redenção. E mais, o Espírito nos lembra do juízo, que traz um senso de responsabilidade sobre nossas escolhas e um convite à vida eterna. Esse papel de convencimento é essencial para nos conduzir ao caminho certo. Você tem escutado a voz do Espírito em seu coração ultimamente? Em João 16, versículo 13, Jesus continua: "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir." O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade porque ele nos guia a toda a verdade. Ele não age independentemente, mas comunica aquilo que vem diretamente do coração de Deus. Essa promessa nos lembra que nunca estaremos sozinhos ao buscar entender as Escrituras ou discernir a vontade de Deus para a nossa vida. O Espírito é nosso guia confiável, iluminando nosso caminho em meio às incertezas. Você já pediu ao Espírito Santo para ajudá-lo a entender algo que parecia confuso ou para mostrar a direção em um momento de decisão? Ele está sempre disposto a guiar aqueles que se voltam a ele com sinceridade. Essas passagens revelam a amplitude da obra do Espírito Santo. Ele ensina, lembra, convence e guia. Mais do que isso, ele é a presença viva de Deus em nossos corações. Pense no impacto disso. Você não precisa enfrentar as lutas da vida sozinho, porque o Espírito Santo está ao seu lado, capacitando-o, trazendo sabedoria e fortalecendo sua fé. Talvez você esteja enfrentando desafios hoje que parecem grandes demais. Que tal parar agora e pedir ao Espírito Santo que o ensine, o guie e o fortaleça? Assim como os discípulos foram transformados pela presença do Espírito, você também pode experimentar esse poder em sua vida. Ele está disponível para todos que o buscam. Afinal, o Espírito Santo é o presente de Deus para nos capacitar a viver uma vida que reflete Cristo. Em Lucas 11, versículo 13, Jesus nos convida a pensar no quanto Deus está disposto a nos conceder o Espírito Santo. Acompanhe a leitura. "Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus
dará o Espírito Santo a quem o pedir. Imagine um pai amoroso, sempre disposto a dar o melhor para seu filho. Jesus usa essa imagem para nos mostrar o coração de Deus. Mesmo pais humanos, com suas imperfeições, sabem oferecer presentes bons. Quanto mais nosso Pai Celestial, que é perfeito, deseja nos dar o presente mais precioso, o Espírito Santo. Aqui Jesus está nos ensinando sobre a generosidade divina e nos convidando a pedir com confiança. Não é incrível saber que Deus não retém nada de bom de seus filhos? Se você deseja a direção, a força e a presença do Espírito Santo em sua vida, basta pedir. Esse versículo nos lembra que Deus está mais disposto a dar do que nós estamos a pedir. Já parou para pensar no quanto Ele deseja que vivamos cheios do seu Espírito? Agora leia comigo, Atos 5, versículo 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado a quem entrega sua vida a Deus em obediência. Esse versículo nos mostra que a obediência não é um peso, mas uma expressão de fé e entrega. Quando alinhamos nossa vida à vontade de Deus, abrimos espaço para o Espírito Santo habitar e agir em nós. É interessante pensar que a obediência é como um terreno fértil onde o Espírito pode crescer e produzir frutos. Você já parou para avaliar se sua vida está em harmonia com a vontade de Deus? Esse chamado à obediência é uma oportunidade para experimentarmos mais profundamente a presença do Espírito em nossas vidas. Ele não exige perfeição, mas sim um coração disposto e rendido. Essas duas passagens nos mostram que o Espírito Santo é um presente precioso e acessível, mas que também exige de nós um coração humilde, disposto a buscar a Deus em oração e a viver em obediência. Não importa onde você esteja em sua jornada de fé, a promessa de Deus é clara. Ele deseja lhe dar seu Espírito, transformando sua vida com seu poder. Que tal pedir hoje com confiança e sinceridade que o Espírito Santo habite em você e o guie em cada passo? Afinal, Deus está esperando para derramar esse presente sobre você. Jesus, em Mateus 12, versículos 31 e 32, nos chama a atenção para algo muito importante. Acompanhe a leitura. Por isso eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Essa passagem é ao mesmo tempo desafiadora e profunda. Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, um pecado que ele diz não ter perdão. Para entender o que ele quis dizer, precisamos olhar para o contexto. Os líderes religiosos da época tinham acabado de atribuir os milagres de Jesus, realizados pelo poder do Espírito Santo, a Satanás. Essa atitude não era apenas uma simples dúvida ou erro de julgamento, mas uma rejeição deliberada e persistente da obra do Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é algo que cometemos por acidente. É uma resistência contínua e consciente à atuação do Espírito em nosso coração. O Espírito Santo nos convence do pecado, nos chama ao arrependimento e nos guia à verdade. Rejeitar essa atuação é rejeitar a própria salvação que Deus oferece. É como se alguém apagasse a luz que ilumina o caminho de volta a Deus. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa endureceu tanto o coração que não se permite ser alcançada pelo perdão. Pense nisso. Deus é rico em misericórdia e está sempre disposto a perdoar, como lemos em Isaías 55, versículo 7. Não importa o tamanho ou a gravidade de nossos pecados. Enquanto houver arrependimento, haverá graça e perdão. Mas o que acontece quando nos fechamos completamente ao chamado do Espírito? Essa resistência nos leva a um ponto onde não conseguimos mais ouvir ou responder ao convite divino. Você já parou para refletir se há áreas na sua vida onde talvez esteja resistindo ao Espírito Santo? Pode ser algo pequeno, como ignorar um chamado para oração, ou algo maior, como evitar confrontar pecados que o Espírito trouxe à sua atenção. A boa notícia é que enquanto estivermos sensíveis à voz do Espírito, ainda há esperança.
O próprio fato de você se preocupar em entender esse ensinamento já é um sinal de que o Espírito está agindo em você. Esse alerta de Jesus não foi para nos assustar, mas para nos despertar. Ele nos convida a manter o coração aberto e receptivo à obra do Espírito, que nos chama ao arrependimento e nos guia à vida eterna. O pecado contra o Espírito é grave porque rejeitar o Espírito é rejeitar a única fonte de salvação. Mas enquanto houver um sim em nosso coração, Deus está pronto para nos acolher e transformar. Se você sente que precisa se reconectar com o Espírito Santo ou pedir perdão por ter ignorado suas direções, agora é o momento. Deus está pronto para lhe dar uma nova chance. Você está disposto a permitir que o Espírito Santo trabalhe em você hoje? Lembre-se, o Espírito Santo é o presente que mantém sua conexão viva com Deus. Não endureça o coração. Ouça e responda ao chamado enquanto ainda há tempo. Ao longo desta jornada, vimos como o Espírito Santo é uma presença viva, poderosa e indispensável em nossa caminhada de fé. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que ensina, convence, guia e nos transforma à medida que abrimos nossos corações à sua atuação. Desde o cumprimento da promessa no Pentecostes, até o convite pessoal que ele faz a cada um de nós hoje. O Espírito é o vínculo que nos conecta ao coração de Deus e nos capacita a viver conforme sua vontade. Deus, em sua infinita generosidade, deseja derramar o Espírito sobre todos os que pedem, buscam e se rendem. Não importa onde você esteja em sua jornada ou quais desafios enfrenta, o Espírito Santo está disponível para fortalecê-lo, renová-lo e guiá-lo em direção à verdade e à vida abundante. Lembre-se, a graça de Deus é imensa e seu perdão está ao alcance de todos os que se voltam para Ele com sinceridade. O único risco real é endurecer o coração e rejeitar o chamado persistente do Espírito. Mas enquanto houver um desejo, um sim, dentro de você, Deus estará pronto para agir. Agora, que tal tirar um momento para refletir? Peça ao Espírito Santo que preencha sua vida, que lhe dê direção e o capacite a viver de acordo com o propósito de Deus. Este é o começo de uma transformação que impactará sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Que você saia daqui com o coração cheio de esperança e renovado pelo poder do Espírito Santo, e que a presença dele seja sua força, sua luz e sua paz em todos os dias. Lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo caminha com você como o maior presente de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você abundantemente.